outro, senhor, aqui outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Agora aqui outro. Bota lá o rei das castanhas lá no Facebook. A centenária Feira dos Santos foi sempre muito concorrida e um grande acontecimento no Cartacho. No início do século XX, as três principais feiras do Ribatejo eram a Feira da Piedade em Santarém, a Feira dos Santos no Cartacho e a Feira de São Martinho na Gulgã. Em 1912, a revista Ilustração Portuguesa destacava a feira no Cartacho e noticiava: dos arrabaldes vieram muitos forasteiros, pelas largas estradas cheias de pitoresco, passaram os carros e as montadas, que conduziram toda aquela gente. Em 1954, ainda a Feira dos Santos se realizava no centro da então vila e podia ler-se num texto de Mário Portugal no jornal Notícias do Cartacho, de 28 de outubro desse mesmo ano. Vai realizar-se mais uma vez a Feira dos Santos no Cartacho, de largas tradições, pela sua fama no Ribatejo e além. É o Cartacho a chamar, com ar festivo e hospitaleiro, os seus filhos, dispersos por terras e casais. Aprontados os carros e envergados os fatos domingueiros, eles aí vêm até ao Cartacho. O vasto recinto, ao dar guarida a tantos vendedores ambulantes, torna-se um mercado imenso de utensílios, peças de vestuário, brinquedos e apetecidos frutos da época. Não falta a castanha, companheira inseparável da água-pé ou do afamado vinho. Mas a Feira dos Santos teve o seu início muito antes. A Feira dos Santos está documentada pelo menos desde o século XVII. Não quer dizer que não tenha existido antes e não tenham existido outras feiras antes, mas está ainda por fazer um estudo das feiras que terão existido no Cartacho ainda antes da Feira dos Santos, porque todas as povoações de alguma monta tinham a sua feira e o Cartacho também teve. Mas sabe-se que no tempo de Dom João IV, em 1654, se realizava na zona onde está hoje em dia a Quinta do Santo Cristo ou do Senhor Jesus, muito perto do Setil, se realizou uma primeira feira que ficou famosa e que se realizava no terceiro domingo de agosto. Não era ainda a 1 de novembro. Essa feira foi continuando, mas já na feira do século XVII vinham pessoas dos arredores e de longe, da zona das Virtudes, ali perto da Zambuja, da outra margem do Tejo, até alguns caminheiros que faziam as rotas de Santiago também passavam por essa feira, porque a capela da Quinta de Santo Cristo tinha a fama de ser milagrosa e muita gente acorria a essa feira. Portanto, costuma-se dizer que a feira da Quinta de Santo Cristo é a antepassada direta da Feira dos Santos. Mas o que não quer dizer que não tenham existido outras feiras, mas ainda está por estudar esse período. A Feira dos Santos, quando são feitas as memórias paroquiais de 1758, ou seja, dá-se o terremoto de 1 de novembro de 1755, e o Marquês de Pombal, cerca de 3 anos depois, manda para todas as povoações do país, sobretudo para as vilas e cidades e terras de alguma importância, um interrogatório com uma série de questões para se fazer um levantamento, um cadastro nacional de como está a povoação e a terra após o terremoto. E então isso foi feito nesse texto, já é referenciada a importância da Feira dos Santos e já se diz que a feira se realiza no dia 1 de novembro, do Dia de Todos os Santos. O dia 1 de novembro, do Dia de Todos os Santos, foi no século VIII depois de Cristo que se passou a celebrar o Dia de Todos os Santos, mas que no fundo é uma apropriação cristã de cultos romanos politeístas e depois também cultos pagãos até de origem celta. Mas convencionou-se dar ao dia 1 de novembro o Dia de Todos os Santos. Hoje em dia, as pessoas que não ligam tanto ao cristianismo, ou que não são católicas, ou não são protestantes, e que gostam das tradições pagãs, celebram o Halloween, não é? Que é uma coisa mais de origem anglo-saxónica. Mas o Dia das Bruxas também tem origens celtas. Portanto, desta grande sincretismo pagão, cristão, católico, surge a feira. Mas a Feira de Todos os Santos realizou-se no Cartacho, pelo menos desde o século XVII, XVII, realizava-se no Largo do Convento, onde estava o convento. Mais tarde, como a feira foi crescendo, passou
para a zona que hoje em dia conhecemos como Largo Vasco da Gama, ou seja, para o local onde se encontra a Praça de Touros. O Largo Vasco da Gama também se passou a chamar assim, certamente, também não está estudado, a quando do quarto centenário da chegada de Vasco da Gama à Índia, em 1898. Terá sido nessa altura que se atribuiu àquela zona o nome de Largo Vasco da Gama. Da Quinta do Senhor Jesus, a Feira dos Santos passou para o Largo Vasco da Gama e há 50 anos veio para a então Quinta do Sousa, que é hoje o Campo da Feira. Disso mesmo dá conta ao jornal Notícias do Cartacho, de 28 de outubro de 1972. Nessa edição, noticia-se o grande acontecimento. Diz o jornal que a feira será transferida para a Quinta do Sousa, novo local onde a mesma terá espaço necessário ao seu desenvolvimento e valorização. Em 1979, era presidente da Câmara Renato Campos e, por iniciativa da Câmara Municipal, foi criada a primeira mostra de atividades produtivas do concelho. E, segundo a revista O Cartacho, representou nos seus primeiros passos um êxito. Um êxito merecedor de unânimes aplausos da população local e de todos que a visitaram. Esta primeira mostra de atividades produtivas foi a gênese da Expo Cartacho. Uma mostra das empresas do concelho que ainda hoje se realiza no pavilhão municipal de exposições, a par com a Feira dos Santos. Batem-se os ovos com a raspa do limão e o sal. Depois vai-se juntando com o leite. A Feira dos Santos, embora não tenha o esplendor e a dimensão que tinha no século XX, ainda é um acontecimento no Cartacho. Atrai muitos visitantes e mobiliza os cartacheiros.